Informação, prestação de serviço. Jornal da Mensagem, o seu diário da manhã. Muito bem, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, 8 horas mais 35 minutos. O vereador Arildo Batista, que está conosco aqui em nossos estúdios. Já tem pergunta para o vereador Arildo Batista? Algum comentário, Vanessa Oliveira? Tony, registrar aqui a participação da dona Cleusa, moradora do Jardim São Luís. Ela agradece aos vereadores da Câmara de Jacareí pelo apoio quanto ao atendimento aos moradores do Jardim São Luís, na UBS Santa Cruz dos Lázaro, que inclusive nós comentamos aqui no Jornal da Mensagem. Segundo a nossa ouvinte, esse atendimento voltou a ser realizado ontem, quarta-feira, aqui na UBS Santa Cruz dos Lázaro. E também agradece aos vereadores pelo apoio quanto à academia ao ar livre no Jardim São Luís, que, segundo a nossa ouvinte, está sendo bem aproveitado pelos moradores. Nós recebemos a pergunta do Carlos, do Santa Marina, aqui em Jacareí. Ele quer saber do vereador quando será implantado o bilhete único na cidade de Jacareí. Vereador Arildo Batista, muito bom dia, obrigado pela presença, hein? Bom dia, Donizete, bom dia aos ouvintes da rádio, uma satisfação estar aqui. A gente fica feliz, né, que o pessoal está antenado mesmo aí, já fazendo perguntas, né? Pode responder ou... Vou ficar à vontade, viu, vereador? Bom, agradecer o Carlos lá. Carlos, com muita sinceridade, eu digo para você que hoje nós não temos nenhuma previsão, né, da implantação do sistema de bilhete único. Esse é um projeto que ainda não está desenhado, então não vamos ficar aqui enrolando, né? Não tem nada. Então, acho que é um assunto importante, pertinente e que em algum momento a gente precisa discuti-lo. Mas nesse momento não existe nada. Agora, vereador, até aproveitar a pergunta do Carlos, já que não tem a possibilidade do bilhete único, mas em relação, por exemplo, ao acesso ao novo terminal rodoviário ainda nada se fez ainda sobre essa situação. O que vocês têm discutido com o prefeito, com a prefeitura sobre isso? Nós temos feito proposta, nós temos, dentro do nosso papel, até deixo bem claro para as pessoas, né? Às vezes, mesmo a gente sendo vereador da base de sustentação, nós respeitamos... Tem limitações? Tem limitações. Os vereadores, eles podem fazer as indicações, eles fazem algumas conversas, fazem alguns apontamentos, mas não necessariamente o prefeito, ele acata. E aí é questão de respeito. O prefeito tem o seu projeto, tem suas equipes, e obviamente que a gente, ainda que não concorde, né, deixar claro, porque às vezes as pessoas acham que tudo que a gente pede o prefeito atende, não é bem assim, e a gente, como diz, né, fazemos o nosso papel é legislar, fiscalizar, e dentro do possível, por sermos de apoio, a gente procura, obviamente, se aproximar um pouco mais, mas não necessariamente isso é uma garantia de sucesso de tudo aquilo que a gente pede. Então, às vezes eu vejo os vereadores da oposição reclamando e eu brinco com eles, olha, isso que você pediu eu também já pedi e não fui atendido. Por quê? Bom, como eu disse, o prefeito ele tem a sua linha, ele tem o seu modo de gerir, né? Eu sempre brinco que eu respeito muito isso porque eu sei que caso um dia eu venha a estar lá, né, eu acho que é um desejo da gente, eu sei que eu também terei essa complicação. E aí cada um tem a sua forma de agir, de atuar, e eu tenho que respeitar do Hamilton hoje, porque quando eu estiver lá, eu gostaria também que as pessoas respeitem a minha forma de administrar. Então, significa que o vereador Arildo Batista está solidificando um caminho para o executivo? Doni, eu trabalhei 12 anos no governo, né? Então eu conheço bem a máquina, passei por várias áreas importantes, várias áreas estratégicas. E o passo de ser vereador realmente é para conhecer os dois lados. Eu acho que isso habilita a pessoa, e eu acho que qualquer político, né, que adentra esse caminho, que ele não pensa em crescer, eu acho que ele está no caminho errado. Eu acho que eu não vim para ser só vereador. Claro, você fala, mas você vai ser prefeito? Claro que não, isso é um processo, né? Vai ser candidato a prefeito? É um processo, mas é um desejo, porque eu acho que como prefeito, sim, eu poderia colocar em prática muitas das coisas, muitos dos conhecimentos que eu adquiri durante esses 12 anos, e tenho certeza que no momento certo eu estarei preparado. Tá certo. Vereador Arildo Batista conosco. Na semana passada nós tivemos uma audiência aqui em Jacareí, audiência pública, para discutir a questão das obras ali do Rio Paraíba, que acabou influenciando na Major Acácio Ferreira. O vereador esteve presente, participando ativamente dessa audiência, e começou a ter um tanto quanto tumultuada a audiência, ou seja, a oposição disse que não esclareceu nada, disse que foi um enrola da prefeitura, não esclareceu absolutamente nada. Qual foi a visão do vereador sobre esse assunto das obras ali do Rio Paraíba? Doni, eu comparo essa audiência a um jogo de futebol, onde não vai a torcida do time da casa, vai só o adversário vai para atrapalhar. Eu fiquei muito decepcionado porque foi uma iniciativa nova, inovadora, dessa nova legislatura. Que eu me lembro, nunca teve isso partindo dos próprios vereadores da base.
né? Porque, na verdade, ali, como somos da base, nós também éramos acusados, né, de fazer parte disso. E nós só fizemos isso porque nós percebemos que os meios de comunicação, jornais, imprensa, falada, escrita, ela, talvez por não ter as informações, cada um fala uma coisa, né? O vereador vai lá na tribuna, fala uma coisa, falaram que ia cair a ponte, sabe? Uma irresponsabilidade muito grande. E eu percebi que as pessoas estavam, assim, desorientadas. Então, nós da comissão partimos para esse propósito. Vamos fazer uma audiência, ela é televisionada, as pessoas vêm aqui, fazem as perguntas e... O mais importante, os técnicos da prefeitura vão responder as perguntas. Porém, o que nós percebemos lá é que as pessoas não foram lá para fazer as perguntas adequadas para esclarecer a população. Foram para fazer palanque. Acho que tem umas pessoas que perderam a eleição, outros que querem ser candidatos, né? Queriam transformar aquilo num palanque, né? Queriam se aparecer. Até eu me lembro de uma história que teve numa conferência da cidade, em que são tantas pessoas que não tem como você dar a palavra para todos. Porque as pessoas, na verdade, eles não querem contribuir. Eles querem pegar o microfone para aparecer. Sabe? Eu acho isso um desrespeito com a sociedade. Por isso tivemos que tomar uma linha um pouco mais dura, porque percebemos que aquilo ali não ia levar a nada. Ficamos muito decepcionados, sabe? Porque um instrumento democrático como esse, infelizmente as pessoas que foram lá não foram, não todos, né? Deixar bem claro, eu me lembro de um grupo de pessoas, tinham estudantes, tinham pessoas interessadas realmente em se apropriar das informações, mas infelizmente, Dona, né? Outros vão lá simplesmente para tumultuar. Vanessa Oliveira, tem perguntas, Vanessa? Sim, dona, nós recebemos a participação do senhor Benedito Antônio, do bairro Santo Antônio da Boa Vista. Ele agradece o serviço prestado ao município através do vereador Arildo e também quer saber quando vai sair a quadra do bairro Santo Antônio da Boa Vista. Nós recebemos também a ligação da Maria Isabel, ela é moradora do Jardim do Vale, aqui em Jacareí, ela tem 62 anos e quer saber, vereador, por que em Jacareí o idoso só tem gratuidade após 65 anos, diferente de outros municípios? E o que o vereador pode fazer quanto a essa situação? E uma última pergunta da Fernanda, moradora do bairro Nova Esperança, ela diz que se uma das funções do vereador é fiscalizar, por que os vereadores não fizeram nada quanto à execução de uma obra, um quartinho de limpeza que foi realizado ao lado da prefeitura e, segundo a placa informativa, custou o valor de R$ 58.500. Vereador Arildo Batista, por favor. Bem, começando por essa última, eu até desconheço até a forma que ela colocou, quartinho, eu não sei exatamente do que se trata, mas na verdade existe uma regra um pouco diferente no sistema público. As licitações, elas são feitas, é um instrumento legal, né, regido por uma lei, a Lei 8.666, é uma lei federal, que ela coloca vários critérios. E nesses critérios, as empresas que participam, elas oferecem os valores de acordo com aquilo que é estipulado em cima de uma tabela, que é uma tabela oficial. Então, os valores, por exemplo, às vezes as pessoas comparam, por exemplo, uma obra na casa com uma obra pública. Há uma diferença muito grande, mas isso só para deixar a diferença. Agora, com relação à fiscalização de valores, nós fiscalizamos, mas tudo que está ali, ela é legal. Se não fosse legal, o próprio Tribunal de Contas vai pegar. O Tribunal de Contas vai apontar os erros. Então, essa questão de achar o que é caro, o que é barato, ele é subjetivo. Ainda que nós também ficamos com essa impressão. Mas, quando você busca, né, literalmente, os números, você vê que eles têm coerência. Ainda que a gente não concorde. Mas é o que está ali, né? É o que está dentro da lei. Tanto é que eu digo para as pessoas o seguinte, se fosse tão simples assim, por que os vereadores de oposição não fazem isso? Porque eles sabem que não tem nada de legal ali. É uma questão subjetiva. Olha, eu acho que é caro. Olha, eu também acho que é caro. Olha, podia ficar mais barato? Podia. Mas por que não aponta, então? Não aponta porque não existe irregularidade. Se existisse, teriam já, com certeza, caçado o prefeito. Então, tem que tomar cuidado com o que as pessoas falam também, porque isso é senso comum, né? Olha, aquela obra é um absurdo. Olha, realmente, poderia ficar mais barato? Eu acho que sim. Então, vamos ver. Você pega a planilha, está tudo lá. Você vai no lugar... Foi colocado isso? Foi feito isso? Foi feito isso? Foi. Como é que você vai apontar um erro? Então, não é esse o critério que a gente tem que usar. Como eu disse, essa lei é uma lei que a gente, inclusive, vive cobrando os nossos deputados, porque é lá que tem que ser mexido. Essa lei é uma lei que foi feita aí há trocentos anos atrás, é uma lei que já está meio saturada, precisa ser atualizada, mas essa lei não depende do município, essa lei tem que ser feita lá no Congresso Federal. Agora, sobre a questão da idade do aposentado aqui em Jacareí, hoje é 65 anos? Nós temos essa consciência e já chegamos também a apontar essa questão para o governo, e aí vem a questão das responsabilidades. O vereador, nesse campo, ele só pode
pedir, ele só pode indicar, mas ele não pode legislar sobre tributos do município. Então, quando se pensa em alterar essas questões, isso é uma prerrogativa, né, é uma propriedade do governo do município. Ou seja, só o prefeito pode fazer esse decreto dizendo qual é a idade mínima para que seja isento da passagem. Então, mesmo que o vereador queira, e isso eu não tenho dúvida que é uma vontade nossa, porque em outras cidades a gente sabe, agora recentemente foi aprovado no estado, aquela questão acho que são 2 pessoas que podem utilizar, né, transporte gratuito com 60 anos. Mas cada município tem uma legislação. E aí, essa é uma pergunta, como eu disse, né, só quem pode responder é o prefeito. Eu sei um pouco do porquê. É uma questão de números, né? Quando você joga uma quantidade maior de pessoas que utilizam o sistema e não pagam, quem paga a conta é aquele que paga a passagem. Ou seja, se eu uso ônibus e eu vou liberar para que pessoas acima de 60 anos, a partir de agora, não paguem mais, o que acontece? Vai diminuir a quantidade de pessoas que vão pagar e na hora de fazer a conta, isso vai ser rateado entre aqueles que pagam. Então aí acaba que as pessoas vão pagar mais. Lógico que no caso dessa senhora, que tem 62 anos, ela seria uma das beneficiadas, mas com certeza essa conta seria rateada entre os demais usuários do sistema. E outro detalhe, vereador Arildo, que sempre causa polêmica e também recentemente se acendeu a questão de salário, o subsídio dos vereadores, que no ano passado, né, a legislatura passada, tentou ampliar o salário, mas não conseguiu e manteve-se por o salário atual de hoje aí. Qual que é a posição do vereador em relação ao valor do subsídio do vereador aqui da cidade de Jacareí, que é bem menor do que outras cidades, quase que do mesmo porte da cidade de Jacareí? Doni, só antes de responder, eu acho que o Jacaré lá do Santo Antônio, acho que ele falou da quadra. Ah, é o Benedito Jacaré. É o Benedito, né? Acho que é o Jacaré mesmo, nosso amigo. Quero mandar um abraço pro pessoal de Santo Antônio de Boa Vista. Olha, eu não tenho essa informação, mas eu estou aqui, o Carlos, meu assessor, está aqui anotando. Eu sei que não tem nada ainda previsto. Lá realmente nós tivemos um problema com a obra, a empresa que ganhou a licitação, ela acabou falindo, não conseguiu terminar. Foi assim, como você mesmo fala aqui, um quiprocó, né? Um problema sério lá da administração, que teve todos os seus problemas, que isso aí você não pode simplesmente tirar a empresa e colocar outra, você tem que pegar a segunda colocada, na segunda colocada tem que fazer pelo mesmo preço, e aí você tem que abrir uma nova licitação, e eu confesso para você que esse caso especificamente não sei, mas eu tenho aqui a pergunta anotada, vou procurar saber e vou responder, que eu tenho o telefone desse meu nobre amigo, e se não tiver, acho que a rádio deve ter, com certo? certeza. Tá, voltando à questão do vereador, é uma pena que eu não tenho na memória, mas antes de ser vereador, eu fui entrevistado por você aqui, na época que estava em pauta o aumento do salário dos vereadores da outra legislatura. E eu fui muito claro no que eu disse. Eu havia dito o seguinte, que eu não concordava, que eu achava que realmente aquele valor, ele assustava um pouco, porque praticamente ele corrigia uma distorção de muitos anos, né, que alguns vereadores, né, que não tiveram a coragem, né, eu não entendo o porquê. Acho que o vereador não tem que ter medo de mostrar. Se ele trabalha, se é justo que ele ganha, ele tem que trabalhar, ele tem que ser digno do que ele faz. E se ele prestar um bom serviço para a comunidade, se ele fizer o papel de vereador, ele não tem por que temer a questão do quanto ele ganha. E naquela época eles foram adiando esses reajustes e o salário ficou muito defasado. E aí, de repente, quiseram fazer uma correção total. E aí o salário foi lá em cima, aí foi tudo daquela, né, a pessoa da imprensa, quase 100%, né? As sociedades aí organizadas fizeram todo aquele protesto e tal. Era justo? Depende. Eles estavam fazendo uma coisa dentro da lei, uma coisa legal. Ah, mas é imoral. Bom, então foi o que eu falei. Olha, eu acho que não precisava subir de uma vez. Podia ser um pouco mais escalonado. E eu lembro que na época eu falei exatamente isso. Eu acho que um vereador, pela importância, tá? Pela forma como ele é escolhido, ou seja, ele é escolhido pela população, pelo papel que ele exerce, porque o vereador ele é vereador 24 horas. Ele não pode ganhar menos que um secretário municipal. O secretário municipal ele tem o seu horário de entrada, de saída, e acabou. Mas aí que está, vereador. Aí eu vou colocar a mesma situação que eu coloquei da outra vez com um outro vereador. Mas o vereador não executa para estar 24 horas. Ele não executa. Aí é que está outra questão. Inclusive, nessa discussão toda, há vereadores a favor e há vereadores contra. O vereador hoje, eu vejo muitas pessoas falando, que bom no tempo que o vereador não era subsidiado, né, tá. Só que o vereador naquela época, ele era uma figura na cidade, ele tinha o seu trabalho, né, e ele exercia aquela função de que forma? Simplesmente indo um dia
né, na Câmara para fazer a votação dos projetos. Isso foi mudando, né? Não foi eu que mudei, não foi os vereadores que estão aí. Foi mudando, e mudou no Brasil inteiro. E aí o que acontece? Acontece que o vereador hoje, ele praticamente se dedica exclusivamente. Inclusive eu vejo gente cobrando. Eu não vejo o vereador aqui, o vereador não anda mais nos bairros. Ó, se você quer um vereador presente, ele vai ter que se dedicar o dia todo. E eu até venho dizendo para o meu pessoal, falo, olha, se as coisas não melhorarem, eu reconheço que quando eu escolhi essa missão, eu sabia quanto eu ia ganhar, então também não posso reclamar, né? Mas ano que vem eu vou ter que fazer uma outra atividade, porque realmente com esse salário está difícil, porque as pessoas acham que o salário do vereador, ele pega o salário livrinho, né? E tem gente que acha que o vereador está ganhando 10 mil. Um monte de gente, a gente fez até uma pesquisa, um vereador ganha mais de 10 mil. Hoje, Dani, o nosso salário dá em torno de 4.200. É um bom salário? É. Só que é o seguinte, as pessoas se esquecem que o vereador, ele participa de congressos, ele vai em eventos, né? Pô, por ano, Doni, acho que por mês, eu vou falar para você, pelo menos uma entidade, tá, filantrópica, né, essas assistenciais, eles vêm oferecer para a gente esses convites de jantar. Isso não passa, não é menos que R$50. Aí vai você com a esposa, é 100. Tá? O vereador, ele não tem auxílio para refeição, ele não tem auxílio para combustível. Certo? Ele tem que se vestir bem, né? Ele tem que se apresentar bem na sessão de Câmara. Se você vai num evento em São Paulo, qualquer lugar, é do seu bolso que sai. Ué, como é que o vereador vai fazer? Então fala, o que a população tem que exigir? É um vereador realmente que vale a pena. Né? Porque eu não quero aqui falar de ninguém, mas se você hoje comparar um com o outro, né? Vereador, acho que quanto seria o ideal de salário hoje, então? Eu acho assim, por uma questão de equiparação de importância, o vereador deveria ganhar o salário hoje de um secretário municipal. Deve estar em torno de 9.000, 9.300. 8h mais 51. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Continuamos aqui com o vereador Arildo Batista conosco aqui no nosso Jornal da Mensagem. Até já. Notícia. Pode conferir no site saibrasil.org.br. Doni. Jornal da Mensagem. As estradas, o tempo e as notícias do momento. Muito bem, nosso Jornal da Mensagem. Continuamos aqui com o vereador Arildo Batista. Tem perguntas ainda para o vereador Arildo Batista. Chegando algumas perguntas aqui. Vanessa Oliveira, algumas perguntas para o vereador Arildo Batista, que está conosco aqui no Jornal da Mensagem nesta quinta-feira. Pois não, Vanessa? Estão registrando a participação do Amaro, morador do Nova Jacareí. Ele deixa aqui a opinião dele, diz que na opinião dele, vereador, o munícipe deve ter o direito de escolher onde é mais cômodo para ele ser atendido nas unidades básicas de Jacareí, coisa que não acontece aqui na nossa cidade. Na verdade, ela quer saber qual que é a opinião do senhor sobre essa situação. O munícipe tem realmente que seguir as regras da prefeitura ou deveria ter esse direito de escolher ali onde é mais cômodo ser atendido? Ele está se referindo, acho que o rolo que houve no Santa Cruz dos Lázaro, né? Perfeito. Essa pergunta, assim, dá uma oportunidade para a gente expor o que a gente tem de, não só de opinião, mas de informação. É óbvio que num sistema, né, vamos dizer, ideal, né, as coisas poderiam ser assim. Mas imagina bem, você tem as unidades distribuídas pela cidade. E, obviamente, essas unidades, elas têm a capacidade para atender as pessoas que estão, vamos dizer, credenciadas naquela região. Vamos imaginar que as pessoas cismem, por exemplo, de sair de uma região da cidade para ser atendido numa UBS, num outro ponto. Ou seja, você vai esvaziar um lugar e vai saturar o outro. Então, é uma questão de logística. Você não pode dar essa preferência, porque de repente eu tenho um médico lá que eu gosto dele e todo mundo vai querer ir naquela unidade. E como é que fica? As pessoas de lá vão ser prejudicadas. Então, não é uma questão só de querer, achar legal ou não. É uma questão de logística. Você não consegue equalizar o sistema. Então, a gente fica um pouco até apreensivo nessa questão específica. Mas isso acontece, vereador, por causa do atendimento que é diferenciado, então, né? Isso, exatamente. Aí é onde eu quero chegar. Por isso que eu disse, num sistema ideal. Hoje nós temos esses problemas, nós temos dificuldade de conseguir manter as unidades. Não há um padrão, né? Não há um padrão. E aí, Doni, é bom a gente juntar as coisas para as pessoas entenderem o que acontece no sistema como um todo. A saúde é aquela coisa, quando você vai tratar da doença, do problema, é uma situação, mas quando você vai fazer o preventivo, é uma outra situação. A ideia, a concepção de saúde é que as unidades básicas, né? Esse é o ponto-chave. Esse é o lugar onde deveria se haver um grande investimento
para que você tivesse essa capacidade, e aí o rapaz, o Amaro, ele poderia ter essa possibilidade, porque as unidades estariam tão bem estruturadas que daria talvez até essa possibilidade das pessoas serem atendidas em outros lugares. Mas o que acontece? O grosso do dinheiro, ele acaba indo para uma coisa chamada emergência, que é o caso hoje da Santa Casa. A Santa Casa consome em média 1,5 milhão, tá, de reais dos cofres públicos. E assim mesmo o pessoal reclama, e reclama com razão. Não estamos aqui defendendo, não. Porque o que acontece? A pessoa que tem uma dor de cabeça constante, se ele se tratasse na sua unidade básica, se ele tivesse o acompanhamento, fosse medicado, ele não precisaria ir na Santa Casa à noite. A pessoa que às vezes tem uma dor de barriga, a pessoa que tem hipertensão, que não toma o remédio direito, passa mal, corre para a Santa Casa. Ele chega lá, é acidentado, lá chega de tudo. E aí o que acontece? A maior parte do dinheiro acaba sendo investido na emergência. E você não consegue equipar, você não consegue adequar as unidades básicas. Qualquer sistema legal é o melhor lugar para ser feito. Ou seja, eu tenho um acompanhamento médico, eu tenho os agentes sociais, agentes de saúde, e tudo isso. E não consegue, porque o cobertor é curto. Né? Imagina o prefeito falar assim, não vou botar mais dinheiro na Santa Casa, vou investir nas UBS. Aí você quebra. Então é complicado, né? É difícil. Vamos a mais uma última pergunta, Ana Lúcia? Vamos lá, última pergunta. Exatamente, Doni. Nós recebemos a participação do seu João, lá do SECAP. Ele mora há 30 anos no SECAP. Ele diz o seguinte: ele gostaria de pedir providências em relação aos postes do bairro. Ele diz que estão todos aí em péssimas condições. Já pediu inúmeras vezes ajuda à prefeitura. Os postes estão caindo, estão em condições bastante complicadas mesmo para a região ali. E ele diz também o seguinte: ele questiona a questão da gratuidade do estacionamento para os idosos. Ele diz que em São José dos Campos, o idoso tem a vaga reservada e também não paga para estacionar naquela vaga, segundo o seu João. E aqui em Jacareí ele tem a vaga reservada, mas paga para utilizar a Zona Azul. Ele gostaria de um posicionamento do vereador. Vereador, 30 segundos, por favor. Bom, eu não conheço o sistema de São José, vou até procurar saber, mas eu acho que não funciona assim, não. A minha opinião é a seguinte: o que faz com que o idoso... o que garante que a pessoa é idosa? É o selo que ele vai usar, é uma marca. Agora, meu pai é idoso. Eu posso pegar o carro dele, vir para a cidade, utilizar a vaga dele e não pagar. Como é que você vai provar que o cara que está usando realmente ele é idoso? Porque o que paga não é a pessoa, é o veículo. Então, minha gente, eu acho assim, uma pessoa que tem condição hoje de ter um carro, me desculpe, dizer que não pode pagar um valor de um estacionamento rotativo, eu acho assim, eu acho que é um pouco incoerente. Então, acho que a gente tem que pesar as coisas aí, porque senão a gente daqui a pouco vai dar gratuidade para tudo, sabe? Essa é a minha opinião. Eu acho que não há uma forma de você conferir se realmente a pessoa que vai estar utilizando, ela é idosa, porque é o carro, não é a pessoa. Vereador Arildo Batista, obrigado pela sua presença aqui ao Jornal do Mensagem. Muito bom dia, hein? Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição, nosso gabinete está lá.